Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que eu mais gosto até aqui, que é a nossa energia pessoal relacionando isso ao dinheiro. A gente vai tratar sobre a influência de cada chakra com a relação com o dinheiro, a relação da sua aura com o dinheiro e a relação dos seus campos com o dinheiro, certo? Que é o que a gente faz nas harmonizações, a gente trata chakras, áureos, corpos sutis. Pensa o seguinte, como que o dinheiro vai chegar até você como uma semente fértil, bem tratada, se ela encontrar em você um terreno totalmente despreparado, pedregoso, duro, um terreno sem fertilização, sem arado. Não tem como plantar semente em terreno ruim. A semente pode ser a melhor, a mais cara, mas ela não se fixa, ela não brota num terreno vagabundo, um terreno que não tá bom. Assim é nós, a nossa energia pessoal. Às vezes, o dinheiro, os clientes estão batendo na porta. A nossa sintonia com o dinheiro é altíssima, mas quando ele chega, ele encontra um terreno sujo. E não tem dinheiro que chegue e fique nesse ambiente, certo? Então a gente vai começar falando pelos chakras, tá bom? De baixo para cima. Trouxe aqui a nossa representante dos chakras, a Dona Sete, e cada bolinha dessa representa um chakra, certo? Nós vamos começar a falar pelo básico. Esse cara aqui que vibra no vermelho, fica no meio das nossas pernas. O chakra básico, ele é responsável justamente pela nossa conexão com a matéria, certo? Se a nossa conexão com a matéria tá fraca, tá sem vergonha, já começa por aí, não vai rolar. Não vai ter matéria que fique, que venha e fique. Então, quando a gente tem um chakra básico hiperativo, a gente entra em estados de raiva, de euforia, de desconexão com essa matéria, que é tanta matéria que desconecta dela. É tanta preocupação com conta para pagar, que o dinheiro não fica. É tanta preocupação com o trabalho que o dinheiro não fica. Sabe aquele negócio que você aperta pelos dedos, aperta pela mão e escorre pelos dedos? É isso que acontece quando seu chakra básico está hiperativo, com excesso de energia. Você está tão preocupado, é o dia inteiro falando sobre dinheiro, você não descansa daquele assunto. Vai ficar? Dinheiro gosta de ser bem cuidado. Você acha que ele vai ficar num lugar que ele está sendo tratado dessa forma, como sendo um problema? Dinheiro tem que ser visto como solução. Ele chega e ele sente que aí a energia dele é considerada um problema. Ah, eu só sirvo para pagar conta, eu só sirvo para gerar conflito entre a família, então eu não sou bem-vindo nesse lugar. Esse campo não é fértil para mim. Quando seu chakra básico está hipoativo, está com falta de energia, você fica apático. Ai, o emprego, o trabalho, a oportunidade, ela pode bater na sua porta, que você não vai levantar do sofá e vai correr atrás. Por quê? Porque falta energia da terra, falta energia telúrica realmente. Falta aquela vontade, aquela necessidade de ir fazer, executar. E a gente, quando tá na posição infantil, a gente tende a buscar só fazer coisas que a gente gosta. Quando, na verdade, esse chakra básico, ele tá implorando para fazer também as coisas que a gente não gosta. Por isso que tem tanto esses esquemas de tomar banho frio, de ir para academia, fazer coisas que você não gosta para treinar a sua mente a buscar aquilo que ela precisa, porque no caminho traça uma meta, traça um objetivo. No caminho você vai ter que fazer coisas que você gosta e coisas que você não gosta, se você realmente está disposto a acessar essa meta. Então, o nosso inconsciente ele precisa trabalhar também nesse sentido, de fazer coisas que ele não gosta. E quem determina se vai ou não acontecer essa execução daquilo que a gente não gosta, que a gente não está muito afim de fazer, é o nosso chakra básico em equilíbrio, tá? Quem tá com ele bloqueado vai ficar lá, deitadão no sofá, esperando cair do céu, se fazendo de vítima, certo? Eu trouxe também algumas pedras, tá? Que se você se identificar em algum desequilíbrio mais sério desses que eu vou falar, você pode
são pedras que você pode carregar com você em forma de pulseira, no seu bolso, enfim. As pedras quentes, que são as vermelhas, amarelas, laranjas, sempre da cintura para baixo. As outras podem ser usadas para cima, certo? Então, para o chakra básico, eu trouxe aqui ó, a jaspe, que para mim é singular, não tem outra melhor. Mas tem a olho de boi, tem granada, tem rubi, tem várias outras, tá? As vermelhas são as pedras do chakra básico. Você pode andar no seu bolso. Eu tenho, por exemplo, uma pulseira de jaspe vermelho. Nossa, me ajuda absurdamente muito quando eu acordo meio descabriada de fazer as coisas. Show! Passamos para o segundo chakra, chakra sacro. Esse aqui, ele tem uma ligação especial com o fator financeiro, certo? Por quê? Tudo se cria nesse chakra. Solução, perspectivas, dinheiro, oportunidade. Além de criar, é ele que permite que essa oportunidade, essa situação específica, flua. Porque às vezes você até consegue ter criatividade para bolar algo novo. Mas e na hora de colocar em prática? E na hora de botar em prática, as coisas fluem? Ou acontece alguma coisa que trava tudo? Então, ele traz fluidez, criatividade, certo? Ele também, como é o chakra da criatividade, da criação, ele nos conecta com a nossa centelha divina. Deus, universo, sei lá o que você acredita, é o criador e nós somos os co-criadores da nossa realidade. Então, tudo na nossa vida se cria aqui, tá? De bom e de ruim. Tudo é responsabilidade nossa e é criado nesse chakra. E ele, junto com o chakra básico, é a nossa bateria. Se eles não estiverem equilibrados, se tiverem com pouca energia, a gente fica sem bateria, inclusive bateria social, tá? E a gente precisa de bateria social para socializar, para vender, para interagir com o nosso público. Para eu fazer esse vídeo para vocês, eu preciso estar com o meu básico e meu sacro, ok? Porque senão não tem bateria nem de ligar a câmera, passar um pozinho na cara e vir aqui falar com vocês, certo? Eu ia ficar sentada no sofá esperando a vida acontecer. Eu não teria, inclusive, feito esse projeto. Nós não estaríamos aqui se os meus chakras inferiores estivessem hipoativo. Então, se o seu chakra sacro, ele tá hipoativo, com falta de energia, você vai procrastinar, você não vai querer interagir com as pessoas, você vai querer ficar na caverna, você não tem criatividade para gerar nada na sua vida. E pior, tudo que é criado com muito custo, às vezes sai alguma coisa, não tem fluidez, não tem saída, as coisas travam no meio do caminho. Não só em relação ao dinheiro, tá? A tudo, mas aqui a nossa intenção é tratar sobre dinheiro. Quando esse chakra ele tem excesso de energia, pode entrar questões com vício, obsessões, às vezes a pessoa fica obstinada em alguma coisa, mas na hora de executar não acontece. Então, às vezes tem aquela criatividade ali fluindo, tem muita coisa criando, mas não consegue colocar nada em prática, porque a criação sobressai a execução, certo? Outra coisa, quando tem esse excesso de energia, a pessoa fica tão viciada em adrenalina, porque ela precisa ter algo novo o tempo todo, que ela não se forja naquilo que ela já começou. Então ela fica buscando coisas novas, um curso novo, um trabalho novo, um namorado novo, porque ela sempre precisa de mais adrenalina. Ela precisa buscar aquilo que falta, é um vazio imenso que parece que nunca tem fim. A pessoa fica só buscando coisa nova e aí não consegue se manter, se forjar num caminho. Então vamos supor, abre uma empresa, mas não consegue se forjar naquela empresa, não consegue fazer aquilo crescer. Por quê? Já fica louco para ir para outra coisa e fica pulando de galho em galho, certo? As pedras que vocês podem ter para esses chakras são as pedras laranjas, tá? A cornalina é excelente. Outra coisa, esse chakra, o chakra sacro, ele tá na região do prazer, tá? Não só do prazer físico, mas do prazer de viver, de estar vivo, de estar no lugar que você tá hoje. Se não tem prazer, tem reclamação, que é o contrário da gratidão. Se tem reclamação, cada vez vai ficar pior. Então, seja grato, esteja
sinta prazer em estar onde você está. Em todos os aspectos, inclusive no financeiro, tá? Agradeça pelo que você tem. Se você ficar reclamando pelo que você já tem, não vai vir mais. Olha, cornalina, excelente. Essa aqui, de vez em quando, eu coloco ela no bolso, quando eu preciso. Essa aqui, acho que é a calcita laranja. Também gosto bastante dela, acho ela bonita. E tem outras, tá? Todas as laranjas servem pro mesmo fim. O próximo chakra, terceiro chakra, é o plexo solar. Ele fica justamente aqui na boca do estômago, que a gente chama, né? E ele é o chakra responsável pelas nossas emoções. Pensa você fazendo café todos os dias, aí você fez café hoje, deixou a borra lá no filtro. Amanhã você tenta passar café de novo, bota mais pó, vai passar pouco café. Terceiro dia não passa mais nada. Assim é o plexo solar, ele é o filtro das nossas emoções. Aí você tá aí, desmotivado, sem autoestima, achando que nada é pra você, que você não consegue, você vê as outras pessoas crescendo e você tem até inveja, né? Dá até aquela invejinha da outra pessoa crescendo. Mas você olha e fala, eu não dou conta. Não tenho força pra fazer. Então, sinto lhe dizer, esse cara tá te trazendo problema. O plexo solar, o arquétipo dele é o Sol. O Sol é a própria abundância. Tem algo mais abundante do que o Sol? Ele ilumina um planeta, né? Aquela crosta ali, todinha, leva luz, leva vida. Sem Sol não tem vida, né? Se a gente for para algum lugar onde algum planeta, sei lá, onde o Sol não consegue alcançar, não tem como ter vida naquele lugar. O Sol, ele traz a vida, ele traz vitalidade, certo? Aí você tá com seu chakra plexo solar bloqueado. Quando você tá com ele bloqueado, você não consegue acessar as suas emoções. A emoção vem e você retrai e você guarda, engaveta aquela emoção numa caixinha. Sentir raiva. Não posso sentir raiva. Guarda, engaveta, deixa que uma hora eu resolva esse assunto. E naturalmente ninguém resolve nada que engavetou, né? Deixa lá. Só que aquilo tá reverberando no seu campo, certo? E vai gerando problema. E vai sobrecarregando. O filtro vai entupir. Vai chegar uma hora que você vai surtar. Aí você grita. Aí você discute. Aí você perde a razão. E aonde você poderia estar indo super bem, você vai mal. Porque você precisou liberar de uma forma abrupta toda a energia que estava bloqueada nesse chakra. Certo? No outro polo tá a pessoa que tem excesso de energia nesse chakra. Que é justamente a pessoa encrenqueira. Ela não pode ver uma encrenquinha que ela já tá indo pra cima e brigando e discutindo. Adora uma treta. E nesse lugar não tem quem cresça. A pessoa não deixa ninguém em paz. Porque ela precisa o tempo inteiro tá caçando rolo, caçando chifre na cabeça de égua. Certo? Tem uma coisa que o professor Hélio Couto fala, que é um dos grandes caras que vai tratar hoje na atualidade de física quântica, que é o seguinte: gente feliz prospera. Por quê? A prosperidade, prosperidade financeira, o dinheiro, ele tem a mesma vibração da alegria, da felicidade, certo? Então, quando a gente é abundante dentro, tá? Não tô falando fora, é abundante dentro. Abundância de amor, de expansão, de carinho, de abertura, abundante de autoconfiança em você mesmo. Quando esse sol interno brilha dentro de você, você acessa mais facilmente a prosperidade financeira. Então, prospera quem é feliz. Porque é uma simples atração de energia. É uma coisa que vibra igual a outra que se atrai, certo? Então, precisa trabalhar as nossas emoções. Muitas pessoas, eu falo por mim, têm dificuldade de acessar as emoções, de trabalhar com elas. Prefere não olhar para os traumas, para as porcarias que nutre dentro de si, para as crenças limitantes que nutre dentro de si, e aí fica refratário a tudo, né? Não consegue aceitar a opinião de outra pessoa, aí tô eu aqui falando e a outra pessoa do outro lado ouvindo, fala, não, ela tá conversando muito fiado, não tem nada disso, eu não tenho nada disso, eu sou perfeita, né? É aí que a pessoa dá com os burros na água,
Por quê? Porque ela precisa estar aberta, deixar esse sol brilhar dentro dela e a partir disso receber, trabalhar suas próprias emoções. Então, gente arrogante, gente que é dona da verdade, é só um chakra plexo solar hiperativo, tá? Impulsividade também, viu? A pessoa não consegue lidar com as emoções e aí começa a tomar decisões sem um estudo, um parâmetro, né? Simplesmente vai, se joga e aí se estrepa, certo? Os cristais que eu costumo usar, esse aqui, se eu não me engano, ele é um jaspe amarelo, tá? Eu não vou lembrar certinho. Isso aqui acho que é uma calcita amarela. Mas um que é muito conhecido, o citrino, também é ótimo. Eu não tinha nenhum aqui limpo disponível para mostrar. Mas o citrino só tem que tomar cuidado porque tem muito citrino falsificado, tá? Que é a ametista queimada. Mas todos os cristais amarelos vão trabalhar o nosso plexo solar, certo? Então, se tá te faltando confiança, se tá te faltando autoestima, tudo isso você pode buscar dessa forma. O próximo chakra é o chakra cardíaco, tá? Ele tá localizado aqui, ó, no centro do nosso peito mesmo. Esse cara, ele é o responsável pelo equilíbrio. Equilíbrio em todos os sentidos, tá? Olha, seja o equilíbrio entre os chakras, porque ele tá entre os 3 de cima e os 3 de baixo. O equilíbrio entre emoção e razão, entre passado e futuro, entre matéria e espiritualidade, tá? Tudo que diz respeito a equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, naturalmente, ela acessa mais facilmente a potência financeira dela, em todos os sentidos, tá? Se você tem controle emocional, eu passei por uma situação essa semana mesmo, onde eu precisei, no nível físico e financeiro, ter controle emocional para não perder a razão e perder um dinheiro que eu estava tratando naquela negociação. Então, eu precisei ter inteligência, controle emocional naquele momento de finalizar a discussão para não estender varanda e aquilo pudesse gerar para mim mais prejuízo ou um prejuízo que eu não estava contando, certo? Então, o cardíaco, quando ele está com excesso de energia, você está muito ansioso, você está com muito futuro na sua cabeça. E uma pessoa que fica só no futuro, ela não vive o presente. E aí o cavalo passa arriado, a pessoa nem vê. Então, se tratando de dinheiro, esteja presente, esteja no aqui e agora, que é a coisa mais difícil para essa geração miojo que nós vivemos, que quer tudo em 3 minutos, né? Quer ter dinheiro, mas quer ter dinheiro hoje, não quer construir, não quer trabalhar, quer ter um relacionamento hoje, mas não quer se trabalhar, fazer uma terapia, enfim, olhar para as próprias dinâmicas, quer tudo, mas quer para ontem. Então, a grande maioria das pessoas que eu recebo para fazer harmonização tem o cardíaco com excesso de energia, que quer dizer ansiedade, excesso de alguma coisa, excesso de matéria, ou excesso de espiritualidade, ou excesso de passado, ou excesso de futuro, certo? Normalmente os ansiosos estão com excesso de futuro, né? Fica só vivendo no amanhã, e o amanhã não existe. O amanhã vai ser outro hoje. A gente tem que ter uma ansiedade saudável que me faz pensar, amanhã eu tenho que fazer isso e isso, mês que vem eu preciso me preparar para isso e isso, a longo prazo, daqui 2 anos, daqui 5 anos, eu preciso pensar nisso, nisso e nisso. Essa ansiedade em forma de programação, ela é muito saudável, mas a ansiedade que te tira a paz e que não te traz produtividade nenhuma, essa não resolve nada. E a grande maioria das pessoas tem esse desequilíbrio. No outro polo estão as pessoas com falta de energia nesse chakra. Quando tem falta de energia, a pessoa entra em apatia, tristeza profunda, são pessoas vitimistas, tá? Ai, tudo é comigo, me abandonaram, não me amam, fizeram isso comigo. Entra num vitimismo absurdo, tá? E aí, nesse caso, a gente começar a olhar e falar assim, beleza, essa carapuça serve ou não serve em mim? Deixa eu usar.
Eu tô no vitimismo? Eu tô fazendo de mim uma vítima do governo, uma vítima da sociedade, vítima do meu pai, vítima da minha mãe, vítima do meu marido, né? E esse lugar vai te levar para um lugar de tristeza. E grande parte das depressões começam nesse lugar. Porque a pessoa que é vítima, ela não quer arcar com as consequências dos próprios atos, da própria dinâmica. Ela tá numa dinâmica infantil e ela não quer se posicionar em relação a isso, assumir sua força adulta. E ela começa, tadinha de mim, daqui a pouco ela realmente vira coitada, porque ela entra em depressão. Muitos estados depressivos começam nesse lugar, certo? E eu não peguei os cristais verdes. Vou pausar o vídeo para pegar. Aqui. Quartzo verde, baratinho, potente, absurdo. Jaspe nefrita. Essa jaspe, inclusive, ela conecta coração e razão, tá? Emoção e razão. Adoro ela, acho ela linda, inclusive. Fluorita verde, tá? Mas qualquer cristal verde serve, certo? O próximo é o nosso chakra laríngeo. Esse, quando se trata de dinheiro, quando se trata de projetos, esse é muito, muito importante. O chakra laríngeo, ele tá na nossa região de garganta e ele é responsável pela nossa comunicação, primeiramente. A comunicação falada, eu estar aqui falando com vocês, eu tô trabalhando esse chakra? Sim, mas não só isso. A comunicação de quem eu sou, da minha verdade. Eu posso ser quem eu sou no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, ou eu tô o tempo inteiro me moldando para caber em um grupo ou nas expectativas de alguém, certo? E mais do que isso, ele é o chakra da materialização. Tudo, pensa lá, você teve uma necessidade de, sei lá, mudar algo na sua vida. E aí você sentiu a necessidade a nível de sobrevivência. O seu chakra básico sentiu a necessidade de sobrevivência. Algo precisava mudar. O seu chakra sacro viu que isso passava pelo seu crivo de criação. Você poderia criar algo nesse sentido e você criou. Maravilha. Passa essa energia, ela sobe pro plexo. O plexo fala assim, beleza, passa pelo nosso crivo emocional. As nossas emoções estão compatíveis com esse lugar. Passa pelo cardíaco. O cardíaco traz equilíbrio para essa criação? Traz. Vem pro laríngeo. O laríngeo expurga, coloca para fora, tá? Ele materializa. Então sai do lugar de engolir sapo, tá? Porque se você engolir sapo, você fica com a energia presa aqui e você não consegue transbordar as coisas que você precisa. Para de tentar agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, então desagrade. Desagradar as pessoas é muito bom, inclusive, tá? As pessoas que são desagradadas por nós, elas têm um sério risco de nos ver de forma melhor. De ver a gente com mais autoridade, inclusive, tá? Desagradar é muito bom. As pessoas nos respeitam quando a gente desagrada. Então, materializar os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas dinâmicas que a gente tem criado, né? As coisas que a gente tem criado, as soluções que a gente tem criado, a gente materializa através desse chakra. E aí vem os desequilíbrios, né? Quem tem esse chakra com falta de energia, tá o tempo todo se moldando para estar em algum lugar, não pode expressar sua verdade, fica calado, engole sapo, certo? E como que essa pessoa vai materializar alguma coisa se ela é a coitadinha que não pode falar nada, né? Então fale, desagrade, seja você, por mais bizarro que você seja você, certo? E ouse. Ousar é muito bom para questões, por exemplo, com tireoide, estão muito relacionadas ao bloqueio desse chakra. Hipotireoidismo, Hashimoto. Várias pessoas que eu pego com Hashimoto têm desequilíbrio, têm falta de energia nesse chakra. E a tireoide é um dos
das glândulas que nos dá desenvoltura para fazer as coisas no nosso dia a dia, né? Ela produz o T3, o T4, que está diretamente ligado ao nosso metabolismo. Então, como que a gente vai ter força de ação para fazer alguma coisa se a gente não tem esse hormônio, né? Que é o T3 e T4. Quem tem hipotireoidismo sabe, a pessoa fica totalmente apática, né? Então, além de influenciar no nível energético, influencia também no nível físico. Todos os chakras, tá? Mas estou falando desse em específico por conta da relação com a tireoide. Os cristais que a gente pode usar nesse chakra, ó. Isso aqui é a cianita azul, famosa pedra de Miguel Arcanjo. Tem o quartzo azul que também... Esse aqui ele é feinho, eu tenho uns mais bonitos. Mas também barato, super potente, adoro, inclusive. Traz calma, traz leveza, tá? Dormir com um desse aqui debaixo do travesseiro, pedir intuições pra ele, bota lá, não sabe o que vai fazer, tá travado alguma coisa, bota ele debaixo do travesseiro e intenciona. Me traz a intuição que eu preciso, me traz a resposta que eu preciso, normalmente vem, tá? Muito bom pra acalmar. Falamos do laríngeo, agora vamos falar do frontal, tá? O que o frontal nos traz em relação a dinheiro. O frontal, eu gosto de falar que ele tem dois polos. Ele tem o polo que é racional, os nossos pensamentos, as nossas crenças, e o outro polo que é mais intuitivo, mais mediúnico, vamos dizer assim. O polo racional, sem razão, sem racionalizar, sem estudar, sem aprender, eu não consigo fazer muita coisa a nível financeiro. Isso eu vou falar mais pra frente, tá? Mas eu vejo muita gente querendo dinheiro, mas não estuda sobre dinheiro. Como é que eu... Não faz sentido, né? Eu quero entender sobre, sei lá, astronomia, e eu não estudo astronomia. Eu quero entender sobre carro, mas eu não estudo sobre carro. Eu quero ter dinheiro, mas eu não estudo sobre dinheiro. Então não faz sentido, tá? E quem propicia concentração, foco, memorização é esse carinha aqui, nosso terceiro olho, né? A gente chama por terceiro olho, que fica aqui na nossa testa mesmo. A parte mais mediúnica dele, vamos dizer assim, mais intuitiva, é o que vai te trazer os insights que você precisa. Sabe aquela ideia, aquele negócio que veio? Nossa, é isso. Deixa eu fazer. Nossa, deixa eu falar com tal pessoa. E tá naquela pessoa a oportunidade que você precisava. Então, esse chakra relacionado a dinheiro, ele vai trabalhar nessas duas vertentes. Nos pensamentos, nos estudos, na concentração, na memorização e também na parte de insights, intuições, certo? Cristais, para ele, eu gosto de dois. Eu gosto da sodalita, que é esse cristal azul, ele tem um azul bem bonito. Tem um lápis lazuli, mas ele é mais caro. E a ametista. A ametista é coringa para muita coisa, tá? Inclusive pro chakra frontal, certo? Gente, eu não falei sobre quem tem... Eu pulei pro frontal sem falar o restante do laríngeo, tá? Ainda bem que eu pausei o vídeo aqui e vi. Quem tem excesso, eu falei sobre falta, né? Quem tem excesso de energia no laríngeo, normalmente é aquelas pessoas brigonas, que fala demais. Pessoa que não é a pessoa tagarela, tá? Que tem gente que gosta de tagarelar, gosta de conversar. Não é isso. É a pessoa que tem uma comunicação violenta, que tem uma comunicação desnecessária, que fala coisas que não precisava falar para pessoas erradas, inclusive, tá? Então, inclusive, tem projetos, fecha a boca, para de sair falando igual um papagaio para todo mundo, tá? Porque isso dispersa a energia que você criou. A pessoa, às vezes, nesse rolê de ter a comunicação violenta, ela perde a razão. É o que aconteceu comigo essa semana. Se eu tivesse estendido varanda, brigado, falado mais sobre a minha opinião sobre aquele assunto, talvez eu tivesse perdido a razão. E eu teria me lascado nesse sentido. Beleza? Já falamos então do frontal, vamos falar do coronário. Esse é o nosso chakra da iluminação, tá? A gente ouve muito sobre isso. É o chakra que nos conecta com algo maior, com Deus, com a espiritualidade, com
o universo, com as forças universais, com a nossa mente, com a nossa mente não, com a mente universal, com o nosso eu superior, tá? O frontal também, tá? Mas principalmente o coronário é o que nos conecta com esse algo maior, esse algo que está acima de nós, né? Antes da gente ser quem a gente é hoje, a gente é um espírito em evolução. Então a gente carrega conosco uma bagagem muito grande, né, sobre quem a gente é. E essa conexão com Deus, com você acreditar, tá, né? Com o universo, com as forças cósmicas, com a energia cósmica, tudo isso conecta a gente com o nosso propósito. O propósito fala o seguinte: eu tô aqui do jeito que eu tô, vim da onde eu vim, estou onde eu estou, vou para onde eu vou de acordo com o meu esforço e tô feliz com esse lugar. Eu aceito tudo como foi, eu aceito tudo como é, sem conformismo. Aceitar não é se conformar. E a partir disso, eu vou, a partir do meu propósito, do meu chamado, servir a vida de outras pessoas através do meu trabalho, tá? Falando de dinheiro. Então é esse chakra que está propósito. O meu propósito de estar aqui falando com vocês é que vocês se desenvolvam, é que vocês olhem para as dinâmicas de autoconhecimento. Eu tenho o propósito de trazer para vocês ferramentas energéticas que vão te conectar com o seu lugar de força, com a resolução dos desequilíbrios que você tem. Então existe dentro de mim curas físicas, inclusive. Tem dentro de mim esse propósito, esse chamado para atender os meus clientes, tá? Dessa forma terapêutica. Falamos de chakras. Acho que a gente tinha para falar isso. No caso do coronário, tá? Hipo ou hiperativo vai trazer o mesmo problema. Desconexão com a sua centelha divina, desconexão com a espiritualidade, com Deus. Sabe aquele negócio assim, eu não consigo nem rezar? Então, é mais ou menos por aí, de forma prática, tá? E você não se conecta com um propósito maior. Você fica meio que sobrevivendo. E não tem, a sua vida fica sem aquele sentido maior, né, de viver. Eu tô indo em direção à vida, eu não tô só sobrevivendo, eu tô vivendo, né? Eu posso ser quem eu sou, eu posso desenvolver aquilo que eu acredito. Então é sobre isso o coronário. Finalizamos esse assunto de chakras, vamos passar para o assunto da aura, tá? Queria um negócio para eu desenhar aqui, mas eu não tenho. Vou desenhar no caderno. Aqui somos nós, certo? Esse bonequinho todo torto, maravilhoso. Aqui ao nosso redor existe uma fumacinha energética chamada aura, certo? Essa aura, ela nos protege. Só que a gente, por várias dinâmicas, por várias situações, começamos a encolher essa aura e ela começa a ficar pequenininha. Ou a nossa aura começa a fazer buracos. E a gente começa a ficar desprotegido. Então a gente olha 3 aspectos principais da nossa aura: a proteção, o tamanho e as cores, certo? A proteção da nossa aura é isso que eu falei. É como se fossem buracos que existem na nossa aura, por onde a gente perde energia. Aí você vai no shopping, que é um lugar extremamente pesado, ou você vai conversar com aquele amigo, com aquela amiga que tá super mal. A pessoa sai e fala: nossa, fiquei tão bem quando eu falei com você. E você pensa assim: eu tô morta, eu tô descarregada, eu preciso dormir. Por quê? Porque você perdeu carga para essa outra pessoa que estava negativa. O seu polo que estava positivo perdeu carga para alguém que estava negativo, certo? A gente não absorve. Tem pessoas que falam assim: eu sou esponja, eu absorvo a energia. Não, você não absorve nada. Você perde carga positiva para algo que está negativo, certo? E quando você perde carga, a sua aura, que tá aqui se comunicando com os seus chakras o tempo todo, né? Trazendo os desequilíbrios dos chakras para a aura. Quando você perde essa proteção, você fica sem energia, você fica descarregado, você fica
descrente, às vezes, da vida, porque você tá tão mole, tá perdendo tanta energia, você não tem aquela força de vontade de fazer nada, e você não entende o que tá acontecendo com você, tá? Uma das causas pode ser essa aura esburacada, entre aspas. A outra coisa que eu falei é o tamanho da aura, né? Pessoas com depressão, principalmente, elas costumam ter a aura aqui, ó, coladinha no corpo. Porque elas têm um encolhimento, um afrouxamento dessa aura e ela fica pequenininha, tá? Isso fala muito, o tamanho da nossa aura, ela vai falar muito sobre o nosso magnetismo pessoal. Pessoas magnéticas, pessoas que vendem muito, que atraem pessoas para perto de si, atrai cliente, atrai oportunidade. Então, quanto maior a nossa aura, mais magnético nós ficamos, tá? E a gente magnetiza tudo, tá? Coisa boa e coisa ruim. Não pense que vai vir só flores pro seu campo, não. Tem hora que vai vir uns pipocos também. E é normal, os pipocos você tira de lado e fica só com as coisas boas, tá? Vai vir cliente chato, assim como vai vir cliente bom. Vai vir namorado chato, assim como vai vir um namorado bom. Aí é você, com a sua inteligência emocional, saber discernir e colocar cada coisa no seu lugar, tá? Mas existe esse magnetismo, essa atratividade quando a sua aura tá expandida. Sabe? É bem característica aquela pessoa que tem presença. Quando ela chega, todo mundo vê que chega, né? Terceiro ponto da nossa aura são as cores, certo? Então, sua aura tem azul, a sua aura tem amarelo, tem laranja, tem vermelho, tem todas as cores na sua aura, certo? Todas essas aqui, ó. E aí, por algum motivo, essa aura perde alguma dessas cores. Então, vamos supor que a sua aura perdeu a cor vermelha, justamente a cor que te conecta com a matéria. Vamos supor que a sua aura está com falta de laranja, que vai te desconectar da sua criatividade, da sua vitalidade, certo? Aqui, ó, amarelo, falta vitalidade, falta autoconfiança. Ou excesso, pode ter excesso, muito vermelho, tem muito vermelho nessa aura. E aí a pessoa só pensa em dinheiro, o tempo todo. Tem muito amarelo e essa pessoa fica arrogante. Tem muito laranja e essa pessoa fica viciada, obstinada, com compulsões, compulsão alimentar, compulsão de todos os tipos, vícios, certo? Então, são esses 3 pontos da nossa aura que interferem diretamente com a questão do dinheiro, certo? E os nossos campos, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, então eu não vou aprofundar, até pro vídeo não ficar tão mais longo do que ele já tá. Mas nós temos o nosso corpo físico, e nós temos um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual. No nosso campo emocional, ou corpo emocional, estão as nossas emoções. Se as nossas emoções não estão compatíveis com o dinheiro, com a prosperidade, infelizmente não vai chegar. Se você não se acha merecedor, se você se acha o rejeitado, o abandonado, a vítima, infelizmente o dinheiro ele não vai chegar nesse terreno infértil. No nosso campo mental estão as nossas crenças, o que a gente pensa sobre dinheiro. Então, se você acha que o dinheiro é ruim, se você tem crenças limitantes em relação ao dinheiro, se você não sabe cobrar o seu trabalho, se você não sabe botar preço no seu trabalho, se você acha que o seu trabalho é ruim, sinto lhe dizer, mas esse desequilíbrio no campo mental também vai te distanciar da sua melhor potência financeira. E o seu campo espiritual, tá? Se tiver magias, e aqui magia, gente, não é sair lá fazendo galinha preta, despacho, não, tá? Você simplesmente pensar que você é pobre, que você é um fracassado, tudo isso gera estados magísticos no seu campo espiritual, certo? Contratos, alguém colocou no grupo aqui, inclusive, sobre isso, né? Contratos que nós fizemos em outras passagens ou mesmo nessa existência, de contratos de pobreza, né? Onde você enxergou o dinheiro como sendo algo ruim e você se programou, fez um contrato consigo mesmo, com seu eu superior, que você seria daquela forma. Então, são coisas que a gente precisa liberar do nosso campo espiritual.
Então, é tudo isso. Eu acredito que vai ficar um vídeo bem longo, né, para falar sobre todos esses aspectos, mas é muito importante. Basicamente é sobre isso. Em terreno infértil, em terreno duro, pedregoso, não nasce a melhor semente. Você pode colocar a melhor semente. Não vai nascer, não vai brotar, tá? Primeiro, o seu campo tem que estar limpo. Como que a gente faz isso? Tendo bons hábitos, trabalhando a nossa espiritualidade, trabalhando o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa reforma íntima, se conhecendo principalmente, porque sem se conhecer não dá para mudar nada. A gente só conhece aquilo que a gente muda. A gente só muda aquilo que a gente conhece, certo? Então, eu sabendo, eu me conhecendo, e trabalho de chakra, antes de ser um trabalho energético, é um trabalho de autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, eu consigo fazer as alterações que eu preciso. Eu sei para onde olhar. É bíblico, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, é sobre isso. E fazendo a harmonização, que eu também faço, tá? A gente faz a harmonização aí de 2 em 2 meses para manter esse campo em equilíbrio, porque não adianta fazer uma vez, porque nós somos seres humanos e as nossas dinâmicas, né, os nossos hábitos, eles são preponderantes nesse caso. E a gente volta a desequilibrar depois de um tempo. Então, equilibra, vai gerar novos desequilíbrios, a gente vai fazendo os movimentos, vai crescendo enquanto pessoa, faz de novo e a gente vai se mantendo equilibrado, né? É um dos trabalhos que eu faço, além de tudo isso aqui que a gente está vivenciando. Então, para quem não conhece, é o trabalho básico. Eu falo que é o básico que funciona. É reequilibrar chakras, aura e os campos sutis. Certo? Qualquer dúvida, qualquer dinâmica, qualquer resultado que esteja acontecendo com você, manda no grupo, manda no particular. Muito obrigada!